Olá, meu nome é Felipe Baggio, sou acadêmico do curso de Ciência da Computação. Vou apresentar para vocês um trabalho da disciplina Visualização da Informação. O presente estudo visa realizar uma análise visual dos dados de temperatura mínima dos últimos 10 anos na cidade de Curitiba, localizada na região sul do Brasil, com o objetivo de investigar a possível influência do aquecimento global nessa região. Utilizaremos dados reais obtidos do Instituto Nacional de Meteorologia, do INMET. Vamos acessá-los através do banco de dados meteorológico e o interesse é verificar se houve um aumento significativo na temperatura mínima ao longo da última década, o que poderia ser um indicativo do impacto do aquecimento global. Então a gente acessa aqui o site do INMET, né? Vem na aba Dados Meteorológicos. Aqui a gente consegue acessar aqui através do banco de dados meteorológico, né? A gente pode coletar os dados aqui através de download ou através do mapa das estações, né? A gente escolheu aqui através do mapa das estações, porque a gente pode filtrar, eu consigo filtrar aqui esses dados, né, por cidade, por região. Então eu escolhi aqui a região sul do Paraná, a região sul do Brasil. Tipo de dado, vou deixar todos aqui. Os dados mensais. A data, eu escolho os últimos 10 anos, então eu escolho cada ano. Eu vou pegar o mês mais frio do ano, né? No caso seria junho e julho, né? 2014, junho, porque o mês de julho de 2014 não tem dados, né? Mas a partir de 2015, o mês 7, já o mês de julho, tem os dados. Então, parâmetros aqui, vamos pegar a temperatura média mínima e vamos fazer uma busca aqui, clicando no botão buscar. Aqui ele já nos dá diversos dados aqui, né? Então, nós vamos para Curitiba, né? Curitiba lá. Então, já temos os primeiros dados aqui. Temperatura média mínima da cidade de Curitiba, 12,1 grau no ano de 2014, mês 6. Então, eu copiei esse dado de temperatura, joguei aqui num TXT, né, no arquivo de texto, coloquei aqui mês 6 de 2014, 12,1 grau. 12,1 grau, mês 6, ok? 2015 eu coletei também o dado do mês 7, 2016 dado do mês 7 e assim por diante, os últimos 10 anos, ok? O número da estação meteorológica que a gente capturou é a estação A807. Se eu chegar aqui e passar o mouse por cima, eu já tenho o número da estação meteorológica ali, ok? Então a gente coletou esses dados aí e implementou aqui os algoritmos utilizados na sala de aula. Para isso, a gente utilizou a linguagem de programação Python. Utilizamos aqui um editor VS Code, né? E também fizemos a instalação do Anaconda ali, que ele é uma das opções do Python que tem maior número de bibliotecas já implementadas, né? Sem precisar ficar instalando bibliotecas adicionais aí pelo terminal. Então a gente importou aqui as bibliotecas Panda e Matplotlib, né, para implementar o primeiro algoritmo. Desses algoritmos aqui, eu fiz 7 algoritmos, né, então foi criado 7 gráficos diferentes para demonstrar esses dados, né, para fazer análise dos dados. O primeiro gráfico, ele é um gráfico de linha, né, mostrando a tendência do aumento ou diminuição da temperatura mínima ao longo dos anos. Então a gente utilizou o código que foi visto em sala de aula e eu dei uma implementada, né? Coloquei aqui os períodos, né? Que são os anos, temperaturas, as temperaturas cada ano, a sua temperatura e assim por diante. Então o primeiro gráfico de linha, né? Demonstrando a temperatura mínima média por mês dos últimos 10 anos de Curitiba, 2014, 2015 e assim por diante até 2023. Nós temos aqui uma pequena variação ali no ano de 2019,
2017, 2018, ok? Segundo gráfico que a gente implementou, é um gráfico de barras, né? Mostrando a variação da temperatura mínima média dos meses de junho e julho, ao longo dos 10 anos, né? Então, segundo gráfico ali, a única alteração aqui que eu fiz nesse segundo gráfico, né, no código aqui, foi a implementação de um degradê, utilizando aqui a biblioteca ali do Matplotlib, a Color Map, a Veridis, né? Então ele gera um degradê ali no gráfico de barras, ok? Então aqui nós temos o gráfico de barras do ano de 2014 a 2023, os últimos 10 anos da cidade de Curitiba, com a temperatura mais baixa, a média do ano de 2017 foi a média mais baixa, né? Então a cor ficou mais escura. E a cor do ano de 2014 ficou a cor mais clara porque foi a média mais alta dos últimos 10 anos. Então a gente vê também uma pequena variação aqui ao longo de 10 anos, né? O quarto gráfico que foi implementado foi um gráfico de área mostrando a distribuição da temperatura mínima ao longo dos meses do ano, agregando os últimos 10 anos, né? Então, o quarto gráfico aqui, implementado. Terceiro gráfico, né, implementado. Foi o gráfico de área. Só fechar esse aqui. Aí, já apareceu aqui. Mostrando, então, a média mínima, né, da temperatura por ano. Esse gráfico de área aqui, ok? Então aqui, do lado esquerdo, temos de 0 a 12 graus, né, que foi a média máxima que a gente pegou aqui. E na parte inferior aqui temos os anos, né, 2014, 2015 até 2023. O próximo gráfico, que é o quarto, né, a gente implementou aqui, foi um gráfico de pizza, né? Nesse gráfico mostra a proporção de cada mês em relação à temperatura mínima média dos últimos 10 anos. Cada fatia da pizza representa um mês e sua área é proporcional à temperatura mínima média daquele mês em relação ao total dos 10 anos. Então, o quarto gráfico implementado, o gráfico de pizza, né? Foi implementado também um degradê de cores aqui, normalizando as cores no intervalo. Aqui temos os labels, que são os anos, e os tamanhos aqui, os sizes, que são as temperaturas, ok? E aqui foi colocado um linear segment, né, para criar um color map de cores personalizadas do gráfico de pizza, ok? Deixa eu só fechar o terceiro, executar o quarto. Aí. Então aqui temos o nosso gráfico de pizza, da distribuição das temperaturas mínimas, médias, mensais dos últimos 10 anos da cidade de Curitiba. Cores azul escuras são as temperaturas mais baixas, cores vermelhas são as temperaturas mais altas, representadas em porcentagem aqui. Próximo gráfico, gráfico 5, implementado. A gente implementou um gráfico em árvore, né? Podemos visualizar a hierarquia, né, e a relação entre as diferentes categorias de dados relacionados à temperatura mínima. Então, a gente pegou aqui, implementou esse gráfico aqui, utilizando os exemplos passados na sala de aula também, e fizemos um melhoramento, né, no algoritmo para poder implementar o gráfico, ok? E aqui temos o gráfico de árvore de temperaturas mínimas e médias por ano, ok? 2014, 12.1, 2015, 11.6 e assim por diante até 2023. Próximo gráfico, gráfico 6, que nós implementamos, foi o gráfico polar. Esse gráfico utiliza coordenadas polares para representar a distribuição de temperatura mínima ao longo dos meses do ano. Então, gráfico polar, né? A gente também implementou
em todos os gráficos que a gente conseguiu, a gente implementou essa biblioteca ali de degradê, né, de cores, para demonstrar melhor as temperaturas mais baixas em cores escuras e as temperaturas mais altas em cores claras. Então, temperatura mínima média por ano, gráfico polar. 2014 teve a temperatura mais alta, 2017 a média mais baixa. Próximo gráfico aqui, gráfico 7, que a gente implementou, foi um gráfico de árvore em grafo. Essa visualização ela combina elementos de gráfico em árvores e grafos, representando conexões complexas entre diferentes categorias de dados de temperatura mínima, né? Então, a gente implementou também utilizando aqueles exemplos que foi passado em sala de aula, né? E alterando e modificando aqui, melhorando o algoritmo. Todos eles a gente utilizou as bibliotecas Matplotlib, a NumPy e a Pandas, né? Todos eles, a gente utilizou essas bibliotecas ali para implementação. Então vamos executar o último gráfico, né, que a gente criou, temperatura mínima média por ano. Então tem cada nó a sua respectiva temperatura aqui. Visualizamos aqui que 2017 teve a média mais baixa. Ok? Então o trabalho apresentado seria esse. Muito obrigado e até a próxima.